4 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 385 Identificando a aparência. O jovem de aparência feminina olhou para a bela donzela em seus braços e de repente sorriu. Sua mão direita se moveu rapidamente, criando uma série de pós-imagens enquanto ele agarrava a empregada pela garganta. No momento seguinte, uma expressão de extrema agonia brilhou no rosto da empregada. Ela continuou a envelhecer a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Seu corpo estava secando enquanto seu cabelo continuava a ficar branco. Os olhos da empregada se encheram de terror. Ela queria lutar, mas ela era incapaz de reunir qualquer força. O jovem de aparência feminina irrompeu em uma expressão de estar muito confortável, e suas bochechas coraram. Ele tremeu um pouco e soltou uma série de gritos. O velho mordomo manteve a cabeça abaixada respeitosamente ao lado do jovem. Ele parecia estar acostumado com aquela cena. Então, depois de um tempo, a bela empregada se transformou em um cadáver seco e caiu no chão com um estrondo. Foi só então que o velho mordomo começou a limpar o cadáver. O jovem de aparência feminina abriu um sorriso satisfeito. No entanto, um momento depois, ele abriu os olhos e sua expressão se transformou em desgosto. Esta Great Eastern City é realmente problemática. Tenho que ter cuidado mesmo quando quero procurar algumas pessoas. Se eu estivesse no quartel-general, não seria tão problemático. O velho mordomo disse respeitosamente. A Great Eastern City é apenas uma área subdesenvolvida ocupada por um bando de hereges. Claro, eles não têm ideia do poder e bênção de Deus. HMPH, hereges. No entanto, esses hereges nutrem um grande grupo de talentos todos os anos. Sua grande população sempre foi sua vantagem. O jovem mestre de aparência feminina disse, este Fan Xingjian está sendo nutrido por alguns caras velhos da Great Eastern City para se tornar o talento número 1 que só aparece uma vez a cada 100 anos. Eu me pergunto quão talentoso ele é. O velho mordomo sorriu e disse, claro, ele não será comparável ao Yonlord. Yonlord é extremamente capaz. E também é valente e dedicado no caminho da magia negra. Fan Xingjian não seria capaz de se comparar a você mesmo que ele te persiga em um cavalo. Sua bajulação é muito ruim. O jovem de aparência feminina riu alto. No entanto, o fato de que Fan Xingjian pode derrotar Guderian mostra que ele ainda é bastante capaz. Apesar disso, ele não teve a sorte de estudar a gloriosa magia negra, mas em vez disso seguiu o caminho dos cavaleiros. Eles são qualitativamente incomparáveis. Para nós, e é inútil, não importa o quão talentoso ele seja. Jovem Lord está certo. Embora o talento de Fan Xingjian ainda seja aceitável, sua sorte não é tão boa. O jovem de aparência feminina balançou a cabeça. Mas os números também são uma vantagem. Se não fosse pelo fato de haver muitos especialistas na Great Eastern City, eu teria invadido a academia para pegá-lo. Não teria que ser tão problemático. Neste momento, ainda temos que pensar em uma maneira de atraí-lo. Que ideias você tem? Que ideias esse velho teria? Temos que confiar na inteligência do jovem Lord. Ei, esse velho. A boca do jovem de aparência feminina se contraiu e disse, ainda é a mesma coisa. Investigue para descobrir as pessoas que estão perto de Fan Xingjian na Great Eastern City. Ao seu comando. O governador Devitt e os outros dois velhos também são muito problemáticos. Envie mais pessoas para coletar mais informações. É melhor agir enquanto eles não estão por perto. Alguns dias depois, em um restaurante na Great Eastern City. O restaurante estava extremamente animado, e havia uma fila muito longa na porta. Ficou claro que os negócios estavam indo muito bem para o restaurante. Este foi o restaurante que Diana montou com o apoio de Fan Xingjian. Além da carne grelhada original de Diana, também havia muitos pratos especiais que ela havia preparado durante um período de tempo. Depois de mais de um mês, o restaurante atraiu inúmeros clientes, e havia até mesmo cavaleiros da outorga que vinham patrocinar. Agora, a cozinha estava extremamente ocupada. Diana estava dando ordens a cada pessoa como um tirano. Mickey, se apresse. Onde está a sopa de frutos do mar?
Você vai deixar os convidados esperarem até a hora do jantar? Jason, por que os aspargos são tão duros? Diana cuspiu os aspargos de sua boca diretamente na lata de lixo. Você não cozinhou antes de fritar. Você pode imaginar como os clientes ficariam quando cortassem este aspargo. Ela então pegou outro prato e disse: por que a omelete tem tantas cores variadas? Eu não quero servir. Meu Deus, Mickey, é apenas uma omelete. Quão difícil pode ser? Vai refazer isso. Diana bateu palmas e gritou: todo mundo, se animem. Se vocês continuarem cometendo esses erros, nosso restaurante terá que fechar amanhã. Todos gritaram: sim, chefe. Embora a cozinha estivesse muito ocupada, tudo estava muito ordenado sob o comando de Diana. Os gritos, os foles, o bater dos utensílios de cozinha, o bruxulear das chamas e o sopro do vento davam a sensação de que estavam em guerra. No entanto, sob o comando de Diana, o padrão dos pratos foi mantido. A habitual gentil e elegante Diana havia perdido sua gentileza. Ela agora era como uma imperatriz que governava seu próprio reino. Nesse momento, o garçom-chefe entrou, aproximou-se de Diana e disse: os clientes da mesa 12 estão muito satisfeitos com os pratos e querem conhecê-la. Diana respondeu com impaciência: não tenho tempo para isso, Billy. Não vê que estou muito ocupada aqui? O garçom-chefe sorriu impotente e disse: eles pareciam ter ligações com o governo municipal. É melhor você ir conhecê-los. Diana soltou um suspiro, tirou o avental e seguiu o garçom-chefe para atender os clientes na mesa 12. Um jovem de aparência feminina se levantou, com o rosto cheio de sorrisos, enquanto dizia: você deve ser a chefe de cozinha Diana. Eu realmente gosto do prato que você fez. Ele estendeu a mão. Embora Diana franzisse a testa, ela ainda apertou e respondeu: obrigada. No entanto, no momento seguinte, o dedo da outra parte acariciou suavemente sua palma. Ela abruptamente retirou a mão e lançou um olhar furioso para o jovem. Você tem algum outro assunto para eu cuidar? Ninguém te disse antes que sua beleza está acima de suas habilidades culinárias? Diana franziu a testa e disse friamente: se não houver mais nada, estarei voltando para a cozinha. O jovem de aparência feminina sorriu. Não é nada. Eu só estou aqui para ver como você está no caso de eu pegar a pessoa errada no futuro. Eu tenho sido um incômodo para a senhorita Diana. Uma pitada de dúvida brilhou no rosto de Diana. Ela então lançou um último olhar para o jovem de aparência feminina, pensou na cozinha movimentada e saiu. Observando Diana sair com um olhar duvidoso no rosto, o jovem de aparência feminina pegou um pedaço de carne grelhada e comeu enquanto dizia: estou com falta de um chefe. Jovem senhor, você está pensando em trazê-la de volta? Se for esse o caso, será realmente sua boa sorte. Ei, vamos atrair Fan Xingjian primeiro. Em outro lugar, na entrada da Academia dos Cavaleiros, uma senhora vestindo uma túnica preta se escondeu no pequeno beco, olhando para os alunos que saíam em sucessão. De repente, ela focou seu olhar, virando-se para os poucos alunos que tinham acabado de sair da entrada. A garota na liderança surgiu saltitando, cheia de vigor. Ela era a discípula feminina de Fan Xingjian, Lilia. A senhora vestida de preto perguntou com uma voz fria: ela é Lilia? Ela então olhou para o cara atrás de Lilia e perguntou: quem é esse cara? Ao lado da senhora vestida de preto, um pequeno gordo na adolescência assentiu com medo. Ela é Lilia. Quem segue atrás dela é Kitty. Ouvi dizer que ele atingiu o nível de se tornar um cavaleiro e está cortejando Lilia. Os cantos dos lábios da senhora vestida de preto se curvaram. Falando sobre amor na sua idade? HMPH, que formação esse cara tem? Ele vem de um clã de aristocratas. Ouvi dizer que a família de Kitty já produziu um cavaleiro outorgado antes. A senhora vestida de preto assentiu levemente e se escondeu no fundo do pequeno beco. Uma série de expressões perplexas passou pelo rosto do pequeno gordo. Parecia que ele não tinha memória do que acabara de dizer. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 386. Visita foi alguns dias depois,
No meio da noite, depois que Fan Xingjian se manteve em reclusão por mais de um mês, uma pequena onda soprou até a Great Eastern City. Ninguém esperava que essa pequena onda produzisse uma onda tão tremenda em um curto período de tempo. Surpreendeu a todos. Naquele momento, a mansão do governador foi cercada pela escuridão. Uma silhueta entrou pela porta da frente, nocauteou todos os guardas e depois sentou-se diante da pessoa mais bem classificada da região do Great Eastern, o governador David. O governador David olhou para a pessoa com frieza e disse calmamente: Cavaleiro das Trevas, para você entrar na residência do governador, você está pensando em se rebelar? A pessoa, que acabara de chegar, era um dos clones do inferno do primeiro príncipe, uma existência que representava o poder das trevas. Ele era uma segunda transição de alto nível e especialista em nível 29, o Cavaleiro das Trevas. Dentro de alguns segundos após ele ter invadido, mais de 5 cavaleiros outorgados também chegaram ao escritório do governador, cercando-o. Em roupas e armaduras pretas, o Cavaleiro das Trevas estava em meio a uma névoa negra e rio, revelando um conjunto de dentes brancos perolados. Eu não ousaria. Só tenho alguns assuntos que desejo discutir com o Lorde Governador. O governador franziu a testa e perguntou: o que importa? O Cavaleiro das Trevas riu. Os representantes da Igreja da Verdade Universal já chegaram ao palácio. Desta vez, a visita deles é principalmente para o plano de graduação de técnicas marciais. Lord Liorizon recomendou Fan Xingjian, então é claro que precisamos que ele faça uma viagem ao palácio. Como David poderia deixar Fan Xingjian ir para a central? Ele disse diretamente: Xingjian está atualmente cultivando em reclusão. Ele provavelmente não poderá ir. O Cavaleiro das Trevas perguntou: ele é apenas um estudante que está cultivando em reclusão. Mesmo o Lorde Governador é incapaz de chamá-lo. A região do Grande Oeste trata os homens dignos com cortesia e não confiará na violência para agir como quisermos. O governador David lançou um olhar sarcástico para o Cavaleiro das Trevas e disse: se não houver mais nada, você pode ir embora. O Cavaleiro das Trevas riu friamente: Fan Xingjian é apenas um mero estudante. Você quer deixar a Igreja da Verdade Universal e as pessoas importantes na central se acomodarem a ele. David disse: a reclusão de Xingjian entrou em uma fase importante. Como podemos perturbá-lo como quisermos? Você não sabe o quão perigoso é o cultivo de um cavaleiro outorgado. Se houver apenas um pequeno problema que o torne incapaz de aceitar o jogo de informação, e ele acaba se transformando de um gênio em lunático, você será capaz de assumir a responsabilidade por isso? O Cavaleiro das Trevas falou com desdém: ele é apenas um estudante. Senhor Governador, você não deveria estar bajulando tanto. David Hugh disse: um estudante que foi capaz de decifrar o monumento do Panteão, inventar a técnica da espada do renascimento e avançar para a segunda transição em nível 25 em poucos meses. Ele é muito mais do que apenas um gênio. Em mais 1 ou 2 anos, Cavaleiro das Trevas, nem mesmo você será páreo para ele. Soltando uma bufada fria, o Cavaleiro das Trevas disse: já que esse é o caso, vou ter que esperar por ele então. Sua Alteza, o primeiro príncipe, disse que posso esquecer de voltar se não tiver Fan Xingjian comigo. Os estimados convidados da igreja chamaram Fan Xingjian especificamente. Não posso voltar de mãos vazias. O governador David olhou friamente para o Cavaleiro das Trevas enquanto tentava contemplar quais eram suas intenções. Foi porque as ações de Fan Xingjian no clã Gao enfureceram o primeiro príncipe. Foi porque o comércio das prodigiosas ondas de poderes divinos astrais acendeu a ganância do primeiro príncipe. Ou foi realmente porque a igreja queria conhecer Fan Xingjian e, portanto, o Cavaleiro das Trevas estava apenas seguindo o livro. Não muito tempo depois, Opis, que era o chefe da equipe de artes da espada, assim como James, que era o governador de 2 gerações atrás, também chegaram. Os 3 maiores especialistas da Great Eastern City sentaram-se juntos e olharam para o Cavaleiro das Trevas. Afinal, como principal subordinado do primeiro príncipe,
As habilidades do Cavaleiro das Trevas eram um pouco mais altas do que as de David. Além disso, ele ainda tinha o clone do primeiro príncipe em seu corpo. Se os três não estivessem juntos, eles não tinham confiança para serem capazes de manter o Cavaleiro das Trevas no lugar. Em outro lugar, Zhou Xingwen chegou freneticamente à porta da sala de treinamento e bateu. Vendo que não houve resposta, ele não pôde deixar de gritar: Xingjian, você está aí? É um desastre. Isso é extremamente urgente. Rápido, deixe-me conhecê-lo. Zhou Xingwen gritou por meia hora inteira. Quando ele estava se sentindo deprimido e sentiu que Fang Xingjian não sairia, a porta da sala de treinamento se abriu com um estrondo alto. O rosto de Zhou Xingwen se iluminou e ele entrou. No entanto, assim que ele chegou à entrada, ele sentiu um calafrio e vento soprar em seu rosto como lâminas roçando. Um terror inexplicável surgiu em sua cabeça, e de repente ele sentiu que, neste momento, era como se sua vida não estivesse ao seu alcance. Segurando a respiração e depois respirando fundo algumas vezes, Zhou Xingwen pensou consigo mesmo com grande espanto: o cultivo de Xingjian aumentou mais uma vez? Pensar que sinto que não estou no controle de minha própria vida e morte antes mesmo de chegar perto dele. No entanto, Zhou Xingwen era um cavaleiro outorgado afinal. Depois de estabilizar suas emoções, ele continuou indo para a sala de treinamento. No caminho, ele viu que o chão e as paredes da sala de treinamento estavam cheios de muitas marcas profundas de espadas. Eles pareciam ter auras muito afiadas e eram extremamente profundos. Zhou Xingwen estava em suspense. Ele sentiu como se estivesse andando nas pontas das espadas. No entanto, ele continuou a andar para dentro enquanto suava frio. Ele logo viu Fang Xingjian sentado no chão com as pernas cruzadas. Suas costas estavam voltadas para Zhou Xingwen. A voz de Fang Xingjian soou: você encontrou membros do Santuário Terrene. Zhou Xingwen ficou atordoado por um breve momento. Ele não esperava que esta fosse a primeira pergunta que Fang Xingjian faria. Então ele respondeu: ainda não. Essas pessoas do Santuário Terrene se esconderam muito profundamente. Não conseguiremos localizá-las tão rapidamente. Suspire, então procure especialistas na região do Grande Oeste. Deve haver aqueles que merecem morrer. Fang Xingjian suspirou e disse. Zhou Xingwen questionou: Senhor, por que você está procurando essas pessoas? Quero testar minha espada, disse Fang Xingjian. Enquanto ele falava, parecia haver o som de metal se chocando, como várias espadas se chocando. Zhou Xingwen perguntou: você não pode procurar o chefe do departamento e os outros? Cada cavaleiro outorgado teria uma rede complexa de pessoas apoiando-os. Não é bom matá-los. Fang Xingjian disse calmamente: no momento, meus poderes ainda precisam ser totalmente integrados ao meu corpo. Tenho medo de machucá-los por acidente. Zhou Xingwen olhou para Fang Xingjian atordoado, como se não entendesse o que Fang Xingjian estava dizendo. Fang Xingjian estava com medo de machucar o chefe de departamento James por acidente. Essa pessoa era um especialista de alto nível na segunda transição e no nível 29. Era realmente verdade que as habilidades de Fang Xingjian aumentaram tremendamente durante esse período de reclusão? Ou ele estava sendo muito arrogante? Enquanto Zhou Xingwen estava atordoado, Fang Xingjian se virou. Quando Zhou Xingwen viu o olhar direto de Fang Xingjian, lágrimas fluíram de seus olhos incontrolavelmente. Era como se uma poderosa luz de espada envolvesse todo o corpo de Zhou Xingwen. Ele sentiu que parecia haver muitas espadas longas roçando suavemente a superfície de sua pele. Como tal, ele não pôde deixar de abaixar a cabeça, não ousando encontrar o olhar de Fang Xingjian. A que nível o cultivo de Xingjian atingiu? Horrorizado, ele perguntou: Xingjian, que nível de cultivo você alcançou? Estou chegando ao nível 27 em breve. Fang Xingjian falou com indiferença. Mas minha taxa de avanço é muito rápida, então tenho medo de que as pessoas morram se eu fizer um movimento. Vou precisar encontrar alguém para testar minha espada. As pessoas morreriam se ele fizesse um movimento. Zhou Xingwen sentiu que havia um forte cheiro de sede de sangue nessas palavras.
Foi apenas o 6º mês desde que Fan Xingjian entrou pela primeira vez na academia regional. Pensar que em menos de meio ano, Fan Xingjian já estava atingindo o nível 27 tão cedo. Isso foi simplesmente inacreditável. Fan Xingjian perguntou mais uma vez, por que razão você veio aqui? Zhou Xingwen soltou outro suspiro interiormente. No momento em que ele viu Fan Xingjian, ele ficou completamente distraído, e Fan Xingjian acabou segurando completamente a liderança da conversa. O que quer que Fan Xingjian dissesse era o que seria. Assim, Zhou Xingwen quase esqueceu o motivo de sua vinda. O Cavaleiro das Trevas está aqui. Neste momento, o governador, o chefe do departamento e o mestre Opes estão mantendo os olhos nele juntos. Eles estão com medo de que o primeiro príncipe deseje fazer mal a você e me enviaram aqui apenas para informá-lo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 387 Sangue Divino o Cavaleiro das Trevas está aqui? Os olhos de Fan Xingjian brilharam. Pensou na figura tirânica na arena da seleção regional. O principal subordinado do primeiro príncipe. Ele era um cavaleiro de pico na segunda transição em nível 29. Mesmo entre os especialistas de nível 29, ele também era considerado no segundo nível. Ele era apenas um pouco mais fraco do que os cavaleiros outorgados que visavam o nível divino, como o próprio primeiro príncipe. Que grande adversário! Fan Xingjian se levantou e raios de luz da espada brilharam no ar. As paredes circundantes não resistiram e continuaram a rachar. Zhou Xingwen sentiu que até seu coração estava se contraindo ferozmente. Ele olhou para Fan Xingjian e não pôde deixar de dizer, Xingjian, o Cavaleiro das Trevas é o cavaleiro conferido pelo Império e tem o clone do primeiro príncipe com ele também. Você não deve lutar com ele de forma imprudente. No entanto, Fan Xingjian não pôde ser incomodado. O canto de seus lábios se curvou em um sorriso animado. No entanto, depois de dar alguns passos à frente, ele franziu a testa. Isso não está certo. Porque o Cavaleiro das Trevas veio tão abertamente. Seria para ir até lá? Eu queria esperar um pouco mais, mas parece que eu deveria ir me encontrar com essa pessoa primeiro. Zhou Xingwen perguntou intrigado, Xingjian, a quem você está se referindo? No entanto, mesmo que tenha passado algum tempo depois que ele fez sua pergunta, ele não ouviu nenhuma resposta. Sentindo-se confuso, Zhou Xingwen levantou a cabeça, apenas para ver que não havia ninguém na frente dele. Sem ele saber, Fan Xingjian havia desaparecido. Tais meios elusivos colocaram Zhou Xingwen em suspense. Ele saiu se sentindo perplexo, pensando no que Fan Xingjian havia dito antes. Atrair atenção? Poderia ser. Não importa o que aconteça, é melhor estar atento e tomar medidas preventivas com antecedência. Pensando nisso, dirigiu-se ao quarto de Anderson. Nos últimos 2 meses, ele se aproximou muito deste cavaleiro outorgado que também estava ajudando Fan Xingjian a fazer recados. Embora ele não gostasse do quão arrogante Anderson era, os dois eram os únicos cavaleiros outorgados que Fan Xingjian tinha sob ele. Na prisão, o corpo de Suar Zainti-Sasa continuou sendo engolido, cercado e suprimido por metal. Isso fez com que ele ficasse como se estivesse cheio de cimento, completamente incapaz de se mover. No entanto, apesar disso, o sangue em seu corpo continuou a surgir implacavelmente como um grande rio, causando sons retumbantes. Mesmo que ele estivesse em um lugar com uma taxa de densidade de partículas de éter de 1% e tivesse ficado sem comer nem beber, a condição de seu corpo estava melhor do que antes. Isso foi especialmente verdade porque havia um pedaço de líquido cor de sangue localizado acima de seu coração. Este líquido era como o segundo coração de Suor Saint-Sasa, movendo-se em conjunto com seu próprio coração. Pequenos fluxos de vermelho caíram do líquido pulsante no coração de Suor Saint-Sasa. Então eles fluíram por todo o seu corpo através de sua corrente sanguínea, fazendo com que seu corpo ficasse cada vez mais forte. Sentindo seu corpo continuar a ficar mais forte, os cantos dos lábios de Suor Saint-Sasa se curvaram levemente enquanto ele se lembrava das coisas que aconteceram recentemente. Naquele dia,
Sword Saint Sasa estava absorvendo a energia das partículas de éter como de costume, diminuindo o esgotamento de energia de seu corpo. No entanto, naquele momento, um fluxo de informações atuais entrou em sua mente. Sasa, você quer sair? O coração de Sasa deu um pulo. Embora quisesse muito sair desta prisão sem luz solar, continuou a reprimir a agitação que crescia em seu coração e respondeu com uma corrente de informação: quem é você? Eu trabalho para o primeiro príncipe. A outra parte foi direto ao ponto. Sem minha ajuda, você pode esquecer de deixar a Great Eastern City. Você deseja ficar aqui para sempre e ver seu corpo se degenerar lentamente. Ou você escolherá seguir o primeiro príncipe, fazer grandes conquistas, deixar seu nome para trás na história, e até mesmo entrar verdadeiramente no nível divino. Ah, nível divino. Mesmo o próprio primeiro príncipe não está no nível divino. Como ele pode ajudar os outros a atingir o nível divino? A voz falou friamente. A sabedoria do primeiro príncipe não é algo que você possa entender. O primeiro príncipe cultiva os 36 mapas do inferno e pretende alcançar um nível que nunca foi alcançado antes. Ele não apenas deseja criar clones e colocá-los em 36 cavaleiros outorgados de alto nível, ele também deseja trazer todos esses cavaleiros outorgados ao nível divino. O quê? Ele quer trazer todos os 36 cavaleiros outorgados para o nível divino. Quando Sword Saint Sasa ouviu isso, ele só sentiu que era ridículo. O que ele acha que é o nível divino? É algo que pode ser produzido em massa. HMPH. A coragem do primeiro príncipe é exibida em seu desejo de criar um caminho sem precedentes que ninguém jamais percorreu antes. A pessoa continuou: além disso, a sabedoria e o poder do primeiro príncipe não estão na sua imaginação. Sasa não respondeu, mas sorriu friamente. Era verdade que a prisão era tão escura que era difícil diferenciar o dia da noite. No entanto, se ele saísse e assinasse o mapa do inferno, ele não seria capaz de decidir sua própria vida e morte. Essa voz não disse muito e desapareceu um pouco depois. No entanto, depois de uma semana, essa pessoa veio perguntar-lhe novamente. Simples assim, a pessoa vinha visitar Sasa de vez em quando, compartilhando com ele algumas das coisas que estavam acontecendo lá fora. Então, à medida que o tempo que Sasa passava na cela aumentava, seu humor ficava cada vez mais irritável. Isso foi especialmente verdade quando a outra parte trouxe notícias de Fan Xingjian. Isso fez Sasa se sentir ainda mais agitada. 10 milhões? Um conjunto de aves foi vendido por 10 milhões? A expressão de Sasa distorceu, e seus olhos pareciam que iam cuspir fogo. Eles estão realmente corrompidos e decadentes. Pensar que o dinheiro do país entrou no bolso de Fan Xingjian assim. Essas pessoas realmente merecem morrer. Ah, que tal? Com a taxa atual de progresso de Fan Xingjian, ele provavelmente seria capaz de superá-lo muito em breve. Você não está ansioso? Estamos falando de 10 milhões. Quantos tesouros celestiais e terrenos ele pode comprar? Até onde ele pode aumentar suas habilidades? Sasa não respondeu a pergunta da outra parte, mas sua expressão ficou cada vez mais selvagem. Sentimentos de fúria, vingança e ciúme. Eles eram como uma cobra, constantemente engolindo seu coração. Então, pelo próximo mês mais, a outra parte nunca mais apareceu. Sem notícias da outra parte por um mês inteiro e tendo que ficar nesta cela escura, cada minuto e segundo parecia muito longo. Isso o deixou cada vez mais agitado também. Se fosse no passado, considerando o cultivo de Sword Saint Sasa, isso não teria acontecido. No entanto, perder a intenção da espada à abolição do céu, perder para Fan Xingjian e ouvir sobre o sucesso repetido de Fan Xingjian. Os efeitos negativos dessas coisas foram agravados nesta cela escura. Se ele fosse uma pessoa comum, ele teria enlouquecido há muito tempo nessa escuridão, nessa situação em que não tinha nada. Embora Sasa tivesse persistido por muito tempo, ele só ficou cada vez mais agitado e inquieto. No entanto, a pessoa que o primeiro príncipe enviou acelerou esse processo, fazendo com que seu estado mental se tornasse cada vez mais desequilibrado.
Finalmente, alguns dias atrás, quando a outra parte apareceu novamente, Saz acabou concordando em se juntar ao primeiro príncipe e se tornar seu subordinado. Ah, Sasa, você não vai se arrepender disso. No momento seguinte, fluxos de líquido vermelho penetraram o metal e fluíram em seu corpo. Este é o sangue fresco de uma besta feroz de nível divino. Não é apenas sangue fresco comum, mas a essência de sangue que uma besta feroz condensou para seu descendente consumir. Mesmo bestas ferozes de nível divino não são capazes de facilmente condensar isso e contém poderes de nível divino. Absorva-o bem e deixe-o fundir-se em seu corpo. Ele pode impulsionar suas habilidades mais uma vez. Se você for capaz de absorver tudo, pode aumentar seus pontos potenciais em pelo menos 10 milhões. Também pode trazer os trovões celestiais e o magnetismo terrestre forçam seu corpo a estar no pico logo abaixo do nível divino, permitindo que a resistência de seu corpo alcance o nível de uma arma divina superior de nível 29. Quando isso acontecer, sair desta prisão não seria nada. Quando Sasa sentiu o sangue fresco que estava pingando em seu corpo gota a gota, ele se assustou. A essência do sangue de uma besta feroz de nível divino. Pensar que o primeiro príncipe tem algo assim. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 388 Melhoria bestas ferozes de nível divino. Essas eram existências ainda mais raras do que especialistas em nível divino. Era porque os animais eram, afinal, animais. Mesmo que seus corpos passassem por transformações, dando-lhes corpos poderosos e habilidades únicas, seus cérebros ainda eram incomparáveis ao dos humanos. Além disso, eles também não tinham a grande inteligência que os humanos possuíam. Era impossível atingir o nível divino sem inteligência. Portanto, as bestas ferozes de nível divino eram muito menores em número em comparação com os humanos. No entanto, uma vez que uma fera feroz atingisse o nível divino, o poder de seu corpo e a capacidade de resistir à pressão seriam muito altos. Tenderia a ser ainda mais poderoso do que a maioria dos especialistas de nível divino. Portanto, bestas ferozes de nível divino não eram apenas poderosas, mas suas habilidades eram muito mais fortes também. Era extremamente difícil obter o sangue deles, muito menos a essência de sangue especialmente condensada. Agora mesmo, a fim de conquistá-lo, o primeiro príncipe realmente lhe concedeu a essência do sangue de uma besta feroz de nível divino. Era algo que um novo Elrich faria. Sword Saint Saz olhou avidamente para o nível divino de sangue que continuava a flutuar em sua área do peito, e seu coração se encheu de excitação anormal. Ah, excelente! Meu corpo gradualmente se acostumou com a carga física do sangue do nível divino. Serei capaz de absorvê-lo completamente hoje. Sua Alteza deveria ter desviado a atenção do governador. Esta noite, poderei sair da prisão e encontrar-se com os subordinados de Sua Alteza. Embora Sasa ainda não tivesse assinado o mapa do inferno, pensando em como o primeiro príncipe havia lhe concedido a essência do sangue de nível divino e fornecido a ele as informações que ele tinha agora, Sasa agora estava totalmente dedicado ao primeiro príncipe. HMPH. Espere até que eu tenha absorvido o sangue divino e fugido da prisão. Eu vou procurar por Fang Xingjian e forçar sua intenção de espada de evolução do céu. Se eu puder apresentar a intenção da espada da evolução do céu a Sua Alteza, será um grande mérito. Pensando em como ele poderia finalmente suprimir brutalmente Fang Xingjian, fazê-lo se ajoelhar e implorar por perdão, e então arrebatar a intenção da espada da evolução do céu dele. Sasa sentiu-se eufórica. No entanto, naquele momento, o metal ao redor dele de repente tremeu por um momento. Então, em meio ao olhar perplexo de Sword Saint Sasa, o metal ficou macio, e o metal acima de sua cabeça continuou a desaparecer, expondo sua cabeça. Sasa sabia que o metal usado na prisão era conhecido como ouro aquoso. Era um tipo de metal estranho que podia mudar livremente entre o estado líquido e sólido. Quando estava no estado líquido, podia ser controlado livremente. No entanto, quando estava no estado sólido, era tão resistente que era indestrutível. O ouro aquoso era um ótimo material para confinar um especialista poderoso.
Isso ocorreu especialmente quando o ouro aquoso em Sasa pesava vários milhões de toneladas. Em um ambiente onde a densidade de partículas de éter era de apenas 1%, era muito difícil para ele sair do confinamento. No entanto, enquanto ele pudesse absorver o sangue divino, seu corpo se tornaria extremamente forte e ele seria capaz de sair dele. Quem está aqui? Em meio ao olhar atônito de Sasa, Fan Xingjian gradualmente apareceu diante dele. Ele parou no sólido ouro aquoso e olhou para a cabeça exposta de Sasa. Fan Xingjian. Naquele instante, a intenção de matar surgiu dentro de Sasa. Ele não pôde deixar de desejar imediatamente espancar Fan Xingjian e forçá-lo a se ajoelhar e implorar por perdão. No entanto, como Sasa pensou em como ele ainda tinha que absorver completamente o sangue divino, ele imediatamente suprimiu a intenção de matar que estava surgindo em seu coração. Ele olhou para Fan Xingjian friamente e disse: HMPH, por que você pensou em vir me ver? Você até liberou o ouro aquoso. Você não tem medo de que eu mate com um único golpe? Fan Xingjian não prestou atenção às palavras de Sasa. Combinar o quinto nível das impressões místicas com o melhor talento de artes de espada do mundo produziu uma reação química aterrorizante. Como resultado, a aptidão de Fan Xingjian atingiu um estágio inacreditável. Em apenas um mês e meio, ele não apenas condensou mais de 100 sementes de especialidades internas, ele também ganhou aprimoramento ao atingir o nível 26. Além disso, suas prodigiosas ondas de poderes divinos astrais também atingiram o nível 7, e seu corpo físico atingiu um estado terrivelmente forte. No entanto, o que era ainda mais aterrorizante eram suas artes com a espada. Quando um cavaleiro outorgado atingiu o nível 26 e sua taxa de sincronização de éter atingiu 70% ou mais, sua percepção do céu deve ser capaz de obter uma visão ainda mais microscópica do mundo. Isso lhe permitiria destruir diretamente as forças de percepção do céu entre as partículas físicas, causando grandes danos a todas as coisas físicas. Sua destreza prejudicial poderia ser direcionada especificamente para as partículas que formavam a matéria física. Além disso, a aptidão incomparável de Fan Xingjian permitiu que ele transformasse o impossível em possível. Ele conseguiu incorporar esses meios em sua formação de espada de luz Zenith, Ether Sword Ripples e Prodigious Demolition Sword. A única coisa lamentável era que só seria eficaz se o alvo estivesse dentro do alcance de 10 metros do Avenus Perception. Finalmente, ao cultivar sua prodigiosa espada de demolição, Fan Xingjian rompeu o gargalo e alcançou novas alturas. Depois de cultivar a arma divina do osso branco, seu corpo inteiro agora estava cheio de armas. Portanto, com seu talento incomparável, ele mudou a Prodigious Demolition Sword para o Prodigious Demolition Sword Physique. Ele poderia cobrir todo o seu corpo com a luz da espada de demolição, alcançando verdadeiramente o estado de ser um com a espada. Então ele aplicou diretamente a luz da espada de demolição nos trovões celestiais e nas forças do magnetismo terrestre entre as partículas físicas. Dessa forma, Fan Xingjian seria capaz de cortar quase tudo no mundo. Seus atributos agora se tornaram: nome, Fan Xingjian idade, 17 ocupação, soberano da espada celestial nível, 26 força, 213 mais 1 agilidade, 273 mais 15 reação, 172 resistência, 150 flexibilidade, 150 taxa de sincronização de éter, 78%. Os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 3 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Habilidades técnicas, negação de fronteiras, técnica da espada do renascimento nível 40, técnica da espada do dragão de 9 cabeças nível 40. Formação da espada de luz Zenith nível 40. Ondulações da espada éter. Físico de espada prodigiosa de demolição nível 40. Arte divina éter nível 12. Arma divina do osso branco. Intenção da espada abolição do céu especialidades internas.
102 especialidades externas, 8 ondas. Ondas prodigiosas de poder divino astral nível 7 método de cultivo mental, domínio da espada universal nível 7 lunisolar traço com as habilidades aterrorizantes atuais de Fan Xingjian, até mesmo a armadura de aniquilação do abismo celestial foi completamente suprimida. Fan Xingjian foi capaz de receber o aprimoramento de 50% dos poderes de Domirov a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso lhe deu ainda mais confiança em desafiar especialistas de nível 29. Olhando para Sword Saint Sasa, que só tinha a cabeça exposta, Fan Xingjian disse com indiferença: os cavaleiros conferidos de nível 27 podem destruir partículas físicas e liberar os poderes nas partículas físicas de seus corpos. Os cavaleiros conferidos de nível 28 são ainda mais incríveis. Eles podem absorver energia diretamente de partículas de éter para reabastecer o esgotamento de seu corpo. A maioria de seus órgãos inúteis também seria eliminada, transformando-se em órgãos de éter que são usados para absorver, liberar e armazenar partículas de éter. Suas proezas de batalha seriam ainda mais fortes. Sua dependência do mundo externo seria menor, e seus corpos se tornariam ainda mais distantes do de um humano à medida que progredissem lentamente para o nível divino. Os cavaleiros conferidos de nível 29 são ainda mais aterrorizantes. Sua taxa de sincronização de éter teria atingido 100% e eles seriam capazes de sintetizar com sucesso todas as técnicas marciais na primeira tentativa. No entanto, o melhor ainda está por vir. A coisa ainda mais incrível é que sua taxa de sincronização de éter permitiria que eles fossem até os mínimos detalhes e controlassem seu corpo físico de uma maneira que estava além da compreensão de uma pessoa comum. Fan Xingjian olhou para Saz e disse com um sorriso: eu sempre briguei com o chefe de departamento James, então eu entendo um especialista de nível 29 muito bem. 27, você está perto de ser indestrutível. A percepção do céu dos cavaleiros da outorga de nível 29 realmente permitiria que eles tivessem uma visão microscópica do mundo inteiro. Eles seriam capazes de controlar seu corpo inteiro e remontá-los. Além disso, além de seu cérebro ser suas fraquezas, eles não ser ferido no mínimo, mesmo que todas as outras partes de seus corpos fossem transformadas em cinzas. Em particular, essa capacidade de controlar o corpo físico, bem como sua visão microscópica clara e completa do mundo, seria ainda mais aterrorizante quando usada para treinar seus corpos. Eles também seriam mais proficientes em cultivar os trovões celestiais e forças do magnetismo terrestre, e seus corpos realmente atingiriam um estado de indestrutibilidade. A taxa na qual eles cultivam sementes especiais seria ainda mais rápida, e o dano que eles infligem às partículas físicas, bem como o refinamento da energia, poderia ser feito no melhor nível. É também no nível 29 que as várias habilidades que os cavaleiros da outorga receberam em várias fases seriam realmente desencadeadas. Eles seriam capazes de compreender e superar-se completamente nas habilidades que receberam em diferentes níveis. Podem tornar seus corpos tão fortes quanto uma arma divina superior de nível 29 e aumentar suas proezas de dano físico ao ponto de serem capazes de destruir uma arma divina superior de nível 29. O número de explosões de partículas físicas em seus corpos realmente teria chance de aumentar para 1,08 bilhão. E assim por diante. Eles seriam muito mais fortes em todas as áreas. Sasa olhou para Fan Xingjian friamente e disse: o que diabos você está tentando dizer? Nada. Eu apenas sinto que você é muito jovem e não foi capaz de realmente liberar seu potencial no nível 29. No entanto, por causa disso, você se tornou a melhor pedra de amular para minha espada. Fan Xingjian caminhou lentamente até Saz e de repente gritou na direção ascendente: resolva o ouro acoso o restante também. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.